Vamos lá. Vamos começar nosso estudo e exposição da Palavra de Deus hoje. Vamos para o mandamento 8, já estamos acabando. São os 10 mandamentos, estamos no 8º hoje. Temos hoje mais 2 semanas. E aí, em breve iniciaremos a exposição do livro de Atos. Hoje vamos ver o mandamento número 8, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 15, onde nos diz: não furtarás. Então, quando Moisés estava no Sinai recebendo a lei de Deus, dentre os 10 mandamentos tinha o mandamento de não furtarás. Então Deus demonstra a sua graciosidade, a sua graça, dando ao seu povo a sua palavra, a sua instrução, nos aponta para Cristo. A mensagem do Senhor começa no Antigo Testamento apontando para Jesus, e Ele então nos dá a instrução de não furtarmos. Não furtarás. Nós vemos um Deus gracioso e que também exige que o nosso coração seja grato. Aí, quando nós pensamos em não furtarás, nós começamos a pensar: será que este mandamento facilmente nós conseguimos levar facilmente este mandamento? Nós conseguimos mantê-lo? Nós conseguimos dizer: olha, ele é muito fácil, nós conseguimos realmente, olha, eu sou uma pessoa que este mandamento não tenho problema algum com ele, eu tenho extrema facilidade para cumprir o 8º mandamento? Talvez não, se nós tivermos uma percepção rasa das coisas. De repente a gente tem esta noção de: não, eu consigo, eu não roubo. Como dos outros, a gente falou aqui, só voltando alguns aqui, quando nós falamos de não matar e não adulterar, nós vemos a pessoa falando: não, eu não mato, eu sou fiel. Só que nós vemos que o não matar e ser fiel, não adulterar, ele está muito além da prática do assassinato ou do adultério em si, mas é algo que começa no coração, e lá no coração você já pecou, quando você esteve no seu coração proposto algo desse tipo. Então você já está em pecado nesse sentido. Nós vimos isso tanto no Sermão do Monte quanto na primeira carta de João. Nós vimos essas questões. Mas nós vemos na nossa sociedade roubos para todo lado. Se você for pensar na política, já ouvimos falar de mensalão, petrolão. Para aqueles que são mais antigos, já ouviram falar dos anões do orçamento lá antigamente, né, de toda a corrupção que existia, de propinas e tudo mais, do quanto foi roubado, de quanta propina já aconteceu no nosso país, de quantos votos foram comprados em câmaras municipais, no Congresso Nacional, em Câmara de Deputados, o quanto rolou solto dinheiro de propina, assaltos a banco. Já tivemos experiências na nossa cidade, cidades próximas a nossas, de pessoas explodindo caixas eletrônicos ou mesmo assaltando bancos, entrando lá com metralhadoras, fuzil e assaltando bancos. Nós vemos roubos para todo lado, assaltos a residências, nas ruas. Hoje em dia você vê assalto todo dia, pessoas entrando em casas, roubando casas. Isso é muito comum, se tornou já corriqueiro. Se você já não foi assaltado, você conhece alguém que foi. E existem alguns roubos que as pessoas sequer consideram como roubo. Por exemplo, gato de água, de luz. A pessoa fala: não, mas é que a Sanepar veio aqui em casa e cortou minha água, eu fui lá e refiz a ligação. Eles vieram cortar a minha luz, eu subi lá no poste e refiz a ligação da luz de novo. Ou eu fiz um gato net aqui em casa. Ou peguei uma antena lá da Sky ou alguma coisa assim, peguei
aquele aparelhinho lá que compra lá no Paraguai, né? E se eu pegar um programinha lá, eu consigo pegar todos os canais sem pagar nada. Isso é roubo também. Isso não pertence a você. Você precisava assinar, você precisava pagar por aquilo, mas você está burlando ali a tecnologia para pegar algo que não é seu e que você deveria pagar. Produto pirata. Hoje em dia até que não tem tanto essa questão de CD e DVD, tem um pouco, mas não tanto quanto antigamente. A pessoa chegava, filme no cinema ou nas locadoras, já estava nas ruas lá, o pessoal vendendo 5 CDs ou DVDs por R$10. Ou o programa do Windows, vou comprar meu programa do Windows lá por R$20. Barato. Só que eu vou pagar meu programa do Windows R$300, R$400, vou lá no camelô e pago R$30. O meu Office? O Office está caro. Eu vou ali e dou um jeito lá o pessoal lá na informática faz lá para mim e eu faço, de vez em quando aparece uma mensagenzinha ali que ele não é original, mas tudo bem, eu consigo usar. Produto pirata é roubo também. Processo trabalhista injusto também é roubo. Nós sabemos que tem pessoas que a profissão delas é entrar em empresas para fazerem processos trabalhistas contra aquela empresa e ganharem a causa para serem indenizadas. Elas inventam alguma coisa lá que tinha que elas foram maltratadas, ou que elas fizeram uma função que não era delas, ou que elas trabalhavam além do horário, ou que elas não receberam todos os direitos. Então são pessoas profissionais que estão ali para colocar a empresa na justiça e ganhar dinheiro em cima disso. Eu já ouvi de pessoas me contando de um funcionário que a pessoa tinha lá e o funcionário chegou e falou para ela: eu vou ficar rico nas suas costas porque eu vou te processar. Isso é roubo. Você está lá para tentar arranjar alguma brecha, inventar, mentir para ganhar dinheiro em cima daquela pessoa. É roubo. Então não é só a pessoa que vai apontar uma arma, que vai entrar numa casa, mas são todas essas e muitas outras coisas que podem existir. E quando nós falamos então em roubos, nós sabemos que ele existe, que ele está por todo lugar. E se ele não existisse, nós não teríamos casas por aí com muros altos, com câmeras, com aquelas cercas elétricas, com cães, com grades. As pessoas estão cada vez mais fechadas porque elas têm medo de ser roubadas, de serem assaltadas. Isso acontece todos os dias, toda hora. Isso é muito comum. A pessoa está na rua, no ônibus, no metrô, em qualquer lugar, ela é roubada. Meu cunhado mesmo estava em Curitiba conversando com o celular dele e de repente alguém tomou o celular da mão dele e ele olhou, ele nem viu quem pegou o celular e foi embora. São pessoas especializadas nisso, em roubar. Existem ladrões profissionais, existe toda uma técnica. Eles às vezes funcionam em bando, de estarem 2, 3, vem um, empurra a pessoa, o outro passa, pega e vão embora, e a pessoa não vê o que aconteceu. Ladrões de carteira. Existem os ladrões milionários, bilionários. Esta foto aqui é bastante impressionante, porque teve um dos políticos que tinha um apartamento na Bahia e ele guardou essa singela quantidade de dinheiro dentro do seu apartamento, apenas 50 milhões de reais. Caixas e malas de dinheiro que guardava de propina, que guardava de suborno para comprar pessoas, para comprar votos, para ter mais poder. Isso é roubo, porque quando você rouba dentro da política, você tira da saúde, da educação, da segurança. É um dinheiro que vai para o ralo, que vai para a mão de pessoas corruptas, ladrões. É roubo por toda parte. E nós vemos então que quando Deus fala de não furtarás, nós vemos que a lei de Deus punia o roubo. Deus dá a lei não porque, olha, se de repente acontecer algo assim, talvez seja improvável que aconteça, mas eu quero me precaver, então eu falo que vocês não devem furtar. Não. As pessoas furtariam.
E aconteceram tantas e tantas vezes nas Escrituras casos de furtos, de roubos, de prejuízo, de pessoas que eram roubadas por outras pessoas, das mais diversas formas. E o ladrão deveria ser punido. Nós vemos situações nas Escrituras de pessoas que roubam através dos marcos de propriedades, de avançar os marcos da propriedade para tornar sua propriedade maior, tomando propriedade de outra pessoa. Nós vemos pessoas nas Escrituras, quando a Bíblia fala de usar pesos e medidas justos, de você não adulterar os pesos e medidas. As pessoas adulteravam os pesos para vender, digamos, 1 quilo de trigo. Na verdade ela estava dando 800 gramas e cobrando 1 quilo, porque adulterava a balança. Eram ladrões, furtavam as pessoas, e a lei punia o roubo. Um dos exemplos de punição de roubo está em Êxodo capítulo 22, dos versículos 1 ao 6. Nós vemos lá um exemplo de como Deus punia o roubo. Êxodo 22, versículos 1 ao 6, diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por 1 boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por 1 ovelha. Então aqui ele está falando: olha, se você roubar e matar este animal, você vai pagar 5 bois, quando você rouba 1 boi, e 4 ovelhas. Você vai pagar com juros. Você não vai chegar: eu roubei 1 boi, me pegaram agora, então eu vou dar 1 de novo. Você vai dar 5. A punição é você vai dar 5, porque aquilo ali, além de ser poderia ser usado como carne, mas aquilo ali era o modo de vida daquela pessoa. Poderia ser usado para carregar alguma coisa, para puxar uma carroça, para um moinho, para alguma coisa assim. Então era a forma com que as pessoas sobreviviam daquilo. Não era meramente para fazer uma picanha, era para a sobrevivência das pessoas, era para aquilo que a gente falou aqui, para carregar, para moer, para ser um animal de força, de tração. Então fala: olha, isso aqui é muito mais do que o prejuízo de um animal. Ele perdeu dinheiro porque aquele animal não estava fazendo mais o serviço dele, então você vai pagar 5. A ovelha, que não tinha esse papel de um animal de carga, de força, você vai pagar 4. Não é eu vou devolver 1, não, só devolver 4. É assim que Deus pune. Você fala: você roubou, vai pagar. É assim que a lei de Deus mostra. Não é só vai lá, pede perdão. Não, vai pagar. A demonstração de que Deus é justo há uma punição, e você tem que restituir aquela pessoa. O versículo 2 fala: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Nós já lemos esse texto. A pessoa está arrombando a casa, foi achado arrombando essa casa, morreu, a pessoa não é culpada disso. Ele estava assaltando, a pessoa se defendeu. O versículo 3 diz: se porém já havia sol, quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Ora, ele fará a restituição daquilo que ele roubou, e se ele não tiver condição de pagar por aquilo que ele roubou, vai ser vendido como escravo, para pagar aquilo que ele fez, para pagar o prejuízo que ele deu. Vejam, é a justiça de Deus. É Deus punindo o pecado. É Deus não sendo conivente com o erro, com o roubo. Versículo 5 diz: se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se houver algum espertinho, pega o seu animal e coloca no campo do vizinho, muito esperto, para pastar lá as coisas do vizinho. Você vai pagar o melhor da sua vinha, o melhor do seu campo, e restituir o seu vizinho. É a restituição. Não é pegar o piorzinho, qualquer coisa. É restituição.
Imagine, alguém pega, se alguém aqui tivesse um iPhone, aquele iPhone do último agora, chega aqui e joga no chão e pisa, quebra, aquele super iPhone. Aí, poxa, desculpa não, agora eu quero outro celular. Então tá bom. Aí chega com aqueles celular da China, ou aqueles multilaser mesmo. Ok, mas era um iPhone, você não pode dar um multilaser. Você não pode, nem um Samsung você pode dar, por mais que ele seja bom. Não é um iPhone. Você tem que dar aquilo que... Você tem que restituir a pessoa. É uma restituição. Não é vou dar qualquer coisa aqui. É restituir. No versículo 6 fala: se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Você vai colocar fogo, pegou fogo no terreno do seu vizinho, você vai pagar. Desculpe, pegou fogo ali, né? Que pena, queimou um pedaço do terreno. Não é desculpa, você vai pagar. Tem que pagar, tem que restituir, porque aquilo ali é fruto do trabalho de uma pessoa, ela ganhava vida com aquilo, ela era sustentada por aquilo, e ela precisa ser restituída, aquele prejuízo precisa ser restituído. Se você chega na rua, você estraga o carro de alguém e a culpa é sua, você tem que ir lá pagar, porque aquilo ali, aquela pessoa depende daquilo, aquele carro dela, ela tomará um prejuízo, então a responsabilidade é sua. Você deve restituir, você tem que restituir. Se você empresta algo de alguém, um livro de alguém, um aparelho qualquer, e você estraga, você, por dever de obrigação, você deve restituir esta pessoa. Você está lá lendo o livro e de repente cai a cuia de chimarrão em cima e o livro fica verde e gruda todas as páginas, e você entrega e fala: não, mas ele dá para ler ainda, olha só, está meio enrugadinho, meio verdinho aqui, mas dá para ler, ficou meio grudadinho. Você fala: olha, encomendei outro livro e este livro vai chegar para o irmão e eu vou devolver este livro ao irmão. Então existe essa questão da restituição. Você deve restituir o prejuízo de uma pessoa. A questão é, uma pergunta que foi para nós: se você rouba, por que você rouba? E a pergunta e a resposta dada por pessoas que racionalizam o roubo, algumas respostas delas são: todo mundo faz. Todo mundo faz. Eu não tenho o software original do Windows, do Office. Ninguém tem. O Bill Gates não vai mandar ninguém lá em casa para fiscalizar. Ninguém vai me multar. Todo mundo faz. Não tem problema. Eu tenho aqui, mas e daí? Meu vizinho também tem. Tem o gato da net que eu tenho, mas o outro vizinho tem. Eu tenho vários vizinhos que têm 2 anteninhas lá na casa. Qual é o problema? Não vou ser preso por isso. Todo mundo faz. Eu fiz isso, mas já é até aceito pela sociedade. Ninguém vai saber. Eu faço, mas ninguém vai saber. Não vou contar para ninguém. Vou fazer só aqui em casa, com esse produto pirata aqui, vou comprar, vou trazer direto para casa, só eu vou usar. Não vai prestar para ninguém. Ninguém vai saber, não vai fazer mal para ninguém, vai ficar só aqui dentro da minha casa, não vou nem fazer cópia para dar para outras pessoas. Quem vai saber? Tranquilo. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta. As empresas de canal por assinatura já tem muito dinheiro, não vai fazer falta para elas. O meu Windows, que não é original, não vai fazer falta para o Bill Gates. Ele não vai ficar mais pobre por isso. O software pirata que eu tenho de várias coisas aqui, de assistir filme na internet, não vou
fazer falta, os caras já são ricos, os atores já são ricos, os diretores já são ricos. Não faz falta. Essa é a racionalização. Eu comprei uma camiseta que era para ser original, mas é meio pirateadinha. Não vai fazer falta. Não vou pagar esse imposto porque não vai fazer falta para o governo. Eles roubam mesmo. Então eu vou dar um jeitinho aqui de não pagar. Mas a realidade do porquê você rouba, se você rouba, é que o seu coração é mau. Marcos, capítulo 7, versículo 21 diz assim: Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Ele vai seguir em frente, mas o que nos interessa está aqui, que ele fala que de dentro do coração procedem os maus desígnios, e o furto aqui está nesta lista. Obviamente que essa não é uma lista exaustiva, ela só está dando exemplos aqui. O furto vem de dentro do nosso coração. O nosso coração é mau, o nosso coração é pecaminoso. Então este coração, sendo pecaminoso, ele vai começar a racionalizar, falar: todo mundo faz, não vai fazer falta para ninguém, ninguém vai saber, ninguém vai ser prejudicado. Nosso coração é mau. O coração do ser humano tem maus desígnios, e de dentro do nosso coração eles procedem. A culpa não está no meio. Ora, eu vou comprar este produto que é mais barato em tal lugar porque ele é muito caro. Então eu não vou comprar o original porque ele é muito caro. Se ele é muito caro e você não pode comprar, não compra. Então não faça o coração racionalizar, porque quando você começa a racionalizar, nós caímos nesta questão aqui. Nós somos levados pelo nosso coração enganoso e corrupto. O seu coração mau, ele é manipulado. Ele é manipulado pela mídia, ele é manipulado por outras pessoas, por falsos amigos que chegam para você, de repente lá e falam: não, vamos fazer aquela colinha. Teu pai e tua mãe não vão saber. Vamos pegar aquela borracha legal do nosso colega. Vamos pegar aquele caderno legal, aquele brinquedo legal. Ninguém vai saber. Então você é manipulado por pessoas, você é manipulado pela mídia, que acaba tornando tudo normal, onde passam filmes, séries que vão incutindo na sua mente que tudo é tão normal, tudo tão tranquilo, que todo mundo faz, e qual é o problema se você fizer de vez em quando, que dependendo da circunstância você pode até se justificar de fazer aquilo. Você é manipulado. Satanás manipula pessoas. O mundo jaz no maligno, então os princípios do mundo são princípios do maligno. E quando nós olhamos para os princípios do mundo, nós acabamos sendo manipulados por esses princípios. Então, se nós furtamos, se nós roubamos, é porque o nosso coração está sendo manipulado. O que o roubo revela sobre o coração do ser humano, sobre o ser humano em si? O roubo demonstra que as pessoas são desonestas. Elas não querem falar a verdade, elas mentem. Elas vivem fora da lei, e quando esta lei não pune, elas continuam fazendo. Elas são desonestas, elas só são honestas quando convém. A honestidade deve ser, nós devemos ser honestos, verdadeiros sempre, e não sermos verdadeiros só quando convém a nós. Quando a honestidade traz algum prejuízo, a gente deixa de ser honesto. Não é assim. O ser humano revela, o roubo revela sobre o ser humano que ele é ganancioso, ele quer ganhar.
Ele quer ganhar cada vez mais. Ele quer deixar de pagar aquilo que é justo para pagar um valor cada vez menor. E não importa o que vai acontecer, se eu preciso burlar alguma lei, se eu preciso comprar algum produto fora da lei, fora das especificações, o que importa é que eu vou pagar menos e eu vou me dar bem. É a ganância do coração, é a ansiedade do seu coração, porque você está ansioso para ter algo e você quer ter aquilo de qualquer forma, e você precisa ter aquilo naquela hora, e se você quiser ter aquele produto original, bom, você vai pagar muito caro e você vai ter que esperar mais. Então eu vou comprar aquele piratão lá e tal, porque daí eu vou comprar aquele videogame, devo mandar destravar, porque daí eu consigo comprar o joguinho pirata para eu colocar lá, porque se eu for comprar na loja é muito caro, eles exploram demais. É ansiedade, eu preciso ter agora, eu tenho que comprar agora, tem que ser neste momento. É o egoísmo. Não importa com quem eu vou prejudicar. Eu não importa o que vai acontecer, o que importa é que eu tenho, o que importa é que é para mim. É o princípio do ladrão. O ladrão tem esse princípio. Ele é desonesto quando ele vai entrar numa casa ou assaltar. Ele é ganancioso porque ele quer algo para si, ele quer tomar algo que não é seu. Ele quer ter algo que, se ele trabalhasse, ele poderia ter, mas ele demoraria de repente anos para ter aquilo. Uma TV de 50 polegadas, por exemplo, mas ele quer ter agora. Ele chega na casa e em meia hora ele entra lá e ele limpa a casa. É a ansiedade, ele precisa ter agora. É o egoísmo. Ele não pensa que ele está prejudicando alguém, não apenas financeiramente, mas psicologicamente. E a idolatria. Pessoas que roubam são idólatras, porque pensam apenas em si próprias, pensam apenas no seu próprio bem, no seu prazer, no seu aparente bem-estar. E aqui nós estamos falando de assaltantes, de roubadores, mas também de situações que nós podemos nos envolver e que podem revelar o nosso coração. Então o roubo revela isso sobre o coração do ser humano. Revela pessoas longe de Deus, longe do temor do Senhor, pessoas que não amam a Deus, mas amam a si próprias, amam apenas o seu bem-estar, querem apenas o seu conforto, não querem agradar e glorificar a Deus, querem uma vida de prazeres. A vida de uma pessoa que rouba, que furta, é uma vida de rebelião contra a soberania de Deus. É como se esta pessoa estivesse falando: eu não estou contente com o que Deus me deu, e por isso eu vou usar de meios ilegais para conseguir isso. Eu quero mais. Eu não estou contente com aquilo que eu tenho. Eu não estou contente com a TV que eu tenho, com o carro que eu tenho, com a casa que eu tenho, com o tênis que eu tenho. Portanto, eu vou usar de quaisquer meios que sejam para conseguir isso, mesmo que eles sejam ilegais. Ou seja, é um ataque, é uma rebelião contra a soberania de Deus. É nós não estarmos contentes. Senhor, obrigado por aquilo que eu tenho. Eu vou trabalhar, eu vou batalhar para conseguir algo, mas eu estou contente com o que o Senhor me deu agora. Eu não vou usar de meios ilícitos para conseguir as coisas. Eu não vou fazer um trabalho ilícito. Eu não vou aceitar um suborno de alguém para conseguir algo, para eu dar algo a esta pessoa. Ou não vou subornar esta pessoa para eu conseguir algo. Então quando uma pessoa rouba, ela se rebela contra a soberania de Deus. Mas o mais importante para nós é que, apesar de tudo isso, do nosso coração ser corrupto, do nosso coração ser dessa forma, nós sabemos que o Senhor transforma corações. E uma história que me chama muita atenção relacionada a isso é a história de Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10. A história de Zaqueu, uma história
história bastante conhecida a nós, onde as Escrituras nos dizem assim, Lucas capítulo 19, dos versículos 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu era um homem odiado. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. O publicano, ele era uma das pessoas mais odiadas da sociedade, juntamente com prostitutas e samaritanos, porque ele era um homem do povo de Israel, mas um traidor da pátria, considerado por isso, porque ele arrecadava os impostos do povo de Deus para dar para Roma. Ele arrecadava os impostos de Israel e mandava para os romanos. Além disso, ele ainda enriquecia, e aqui fala que Zaqueu era rico, ele enriquecia porque muitas vezes ele cobrava uma alíquota de imposto muito maior do que Roma pedia. E obviamente que ficava muita coisa para ele, e ele enriqueceu através disso, através de conseguir cobrar impostos, extorquir pessoas para enriquecimento próprio. Então as pessoas odiavam os publicanos. Eles eram mal vistos por toda a sociedade, tanto que muitos ali falavam que os únicos ladrões que existiam eram os publicanos, que não existiam ladrões maiores do que os publicanos. Qualquer outra pessoa era menos ladrão do que um publicano. Então os publicanos eram corruptos, conhecidos como ladrões, como corruptos. Mas este homem decide conhecer Jesus, e ele então vai a um lugar para conhecer Jesus e vai à frente. Ele acha uma árvore e ali ele sobe nesta árvore para ver onde está Jesus, para conhecer o Senhor da glória, o Salvador. E quando Jesus ali então o vê, ele chama este homem e fala: eu vou ficar na sua casa. Este homem então é chamado pelo Senhor. Ele fala: desce depressa, versículo 5, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E fala que ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com muita alegria. Jesus o chama, ele vem, ele recebe Jesus naquele momento. E a gente vê a transformação deste homem. Temos na história toda a murmuração das pessoas olhando: olha, ele vai ficar com pecadores, vai comer com pecadores e tal. Jesus estava ali por causa dos pecadores, dos perdidos, para que eles se arrependessem mesmo. E este homem se arrepende. E o arrependimento não é: Jesus, desculpa, eu roubei as pessoas, eu enriqueci através disso, desculpa, vou pedir perdão para todo mundo. Poderia fazer isso? Claro que poderia, mas ele tomou passos práticos. Ele mostrou: olha, eu sou rico e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu, a partir daquele momento, se torna um homem generoso. Ele é um homem rico, e ele fala: eu vou pegar esses bens, porque eu sou rico, eu enriqueci através deste trabalho que eu fazia, muitas vezes desonesto, e eu vou pegar esses bens e vou entregar aos pobres, vou ajudar os pobres. Há uma transformação de mentalidade. Se antes ele tirava das pessoas, agora a nova mentalidade que ele tem em Cristo, ele fala: eu vou ajudar pessoas, eu vou cuidar de pessoas, eu vou auxiliar os mais necessitados. A mentalidade dele muda. Ou seja, o cristão,
Quando ele se torna um cristão, a mentalidade dele muda. Não é aquela coisa, ele se tornou um cristão, mas ele continua ganancioso como ele era lá. Não, o cristão muda o seu pensamento, o seu coração. Se torna uma pessoa generosa, se torna uma pessoa que se importa com os outros. Se antes ele roubava, agora ele vai ajudar pessoas. Se antes ele tirava das pessoas, agora ele vai doar às pessoas. Ele não estava fazendo um voto de pobreza aqui. Ele estava usando parte dos seus bens para ajudar os outros. Ele tinha mais do que suficiente. Ele era rico. Ele podia fazer isso. Ele foi transformado pelo Senhor. E o texto ainda fala que se ele defraudou alguém, que ele ia restituir 4 vezes mais. Lembra que nós lemos na lei lá, se fossem roubadas ovelhas e tal? Ele fala, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, eu vou devolver. Essas pessoas vão ser restituídas no prejuízo que elas tiveram. Ou seja, quando nós temos um encontro com o Senhor, isso traz frutos de arrependimento em nossos corações. Se algo que você roubou, defraudou alguém, prejudicou alguém, você precisa restituir isso. Lembro até hoje de uma história. Eu trabalhei numa locadora por quase 10 anos e eles tinham um depósito muito grande de fitas que não iam ser mais usadas naquela época, e aquilo com o tempo ia estragar e ser jogado fora. E eu peguei muitas fitas de lá, não vão usar isso aqui, vai ser jogado fora. Eu peguei e levei embora. Levei dezenas de fitas embora. Dezenas. Eles não vão sentir falta. Vai ser jogado fora com o tempo, porque vai estragar aqui, não vão usar mais. Só que depois o Senhor me incomodou de tal forma, que me incomodou. Fiquei meses e meses com aquilo me incomodando, falando, mas se eu for entregar isso aqui, eles podem me chamar a polícia, eles podem me prender porque eu roubei isso aqui. Até que eu conversei com um pastor amigo meu e ele falou, você tem que entregar, vou lá com você. E ele foi lá comigo. E eu falei, olha, agora eu creio no Senhor. Eu fiz isso. O Senhor transformou meu coração. Isso estava me incomodando. Eu tinha essas fitas na minha casa. Eu tirei daqui. Vocês não sabiam disso. E eu estou devolvendo. E algumas dessas fitas estragaram. E eu estou aqui. E estou disposto a pagar por elas. Eles não me cobraram pelas estragadas. Não quiseram cobrar e tal. Mas não foi porque o Adriano é bom, então. Não sou bom. Isso mostra como foi a atitude do meu coração. E que mesmo assim o Senhor teve que me incomodar muito, porque eu comecei a pensar nas consequências. Que eu poderia ser preso, que poderia acontecer alguma coisa comigo. Mas o Senhor tem que nos incomodar. O Senhor nos incomoda. E não é só, eu não vou fazer mais, ok, não faça mais mesmo. Mas se você prejudicou alguém, vá lá, restitua, confesse o seu pecado, peça perdão, mostre que você mudou, use aquilo como uma oportunidade de você testemunhar do Evangelho. Isso é algo vergonhoso para mim, é vergonhoso, mas glorifica ao Senhor porque Ele me incomodou o meu coração. Ele transformou uma página difícil da nossa vida, mas que o Senhor transformou, restaurou, assim como restaurou Zaqueu, restaurou a minha vida, a sua vida. E se você tem algo que tenha defraudado alguém, restitua esta pessoa financeiramente. Se você tirou algo de alguém, restitua esta pessoa. Se você estragou algo que não é seu, restitua esta pessoa. O que quer que seja, restitua, confesse o seu erro, se arrependa dos seus pecados. O Senhor transforma os nossos corações. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele nos salvou e agora nos dá uma vida de santificação. O texto de Efésios 4:28 diz assim, está transcrito na tela, ali está: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Então, se você furtava, não furte mais. Trabalhe,
Faça para o Senhor. Viva com as suas próprias mãos. E ao invés de você roubar, você vai trabalhar para você acudir aquele que é mais necessitado, para aquele que tem dificuldade financeira. Você não vai tirar das pessoas. Você não vai enganar as pessoas, vender um produto que não é necessário para aquela pessoa. De repente aquela pessoa está até necessitada, mas ela vê aquele produto: eu preciso deste produto que ele está me falando, e eu não sei como eu vivi sem este produto até agora. Ao invés de nós enganarmos, mentirmos, roubarmos as pessoas, nós vamos trabalhar honestamente com as nossas próprias mãos e acudirmos ao necessitado. Algumas aplicações e reflexões para nós hoje. Nunca pegue nada sem a permissão de outra pessoa. Isso é tão básico, gente. É tão básico. Não pegue nada sem a permissão de alguém. Então a questão de roubar não é só você assaltar um banco. Mas eu cheguei na casa de alguém ali, peguei um negócio, mas daqui a pouco eu devolvo. Peguei um livro, peguei uma caneta que seja. Poxa, mas não é seu. Não torne isso um costume. Se o seu filho, se o seu neto, sobrinho chegar com uma caneta em casa diferente, com uma borracha diferente, você vai devolver. Você vai pedir perdão para a pessoa e você vai devolver. Nós temos que ensinar as nossas crianças. Isso é furto, isso é roubo. E ela tem que aprender. Olha, você chegou com esse estojo aqui em casa, de onde é isso? Eu peguei da minha coleguinha, achei bonito. Você vai voltar lá, vai devolver. Além de ser disciplinado, obviamente. Fala, isso é roubo, isso ofende a santidade de Deus. Isso não é seu. Então nunca pegue nada sem permissão. Cheguei lá e peguei rapidinho. Não, não é seu. Não pegue. Estude. Estude. Todos nós. Estude. Deixe de colar em prova. Não cole em prova. Se você colar numa prova, você está roubando aquilo que é de outra pessoa. Ela estudou, ela teve o seu tempo, você está roubando algo dela. Não é seu aquilo. Não é seu. Copiar trabalho, tarefa dos outros. Outro colega ficou 2, 3 horas fazendo tarefa em casa. Aí você chega meia hora antes na escola, pega o caderno dele, copia tudo. Isso é roubo, gente. Seu colega ficou 3 horas fazendo isso. Usou 3 horas do seu tempo e você só copiou, você nem pensou. Isso é roubo de trabalho. Você vai tirar a mesma nota que ele por algo que você não fez. Copiar trabalhos. Não copie, faça. Seja honesto. Existe até vários sites na internet que dão trabalhos prontos. Existe até um site que se chama o Fantástico Gerador de Lero Lero, que você pode colocar lá que ele dá um trabalho prontinho para você, mas ele fala e não diz nada. Ele só fala palavras difíceis. Existem tantos outros aí. Isso é roubo, gente. Isso é desonestidade. Você está falando que você fez algo quando você não fez. Você está pegando o trabalho de outra pessoa falando que é seu. Você está roubando autoralmente outra pessoa. Quando você faz um trabalho, você tem fonte, você tem que citar a fonte. Não é seu. Não, tem que citar, a fonte é essa e essa. Então trabalhe. Faça cursos. Se especialize. Ao invés de você tentar fazer através de outras coisas, conseguir as coisas através de roubo, desonestidade, faça cursos, se especialize. Aprenda. Seja bom testemunho. Trabalhe. Cumpra o seu horário. Não roube no horário. Cada meia hora vai lá tomar um cafezinho, fica 5, 10 minutos tomando cafezinho, contando piada. E ainda amanhã, segunda-feira, falando sobre o time de futebol, falando sobre Fórmula 1, falando sobre novela, falando sobre não sei o quê. Você está roubando o seu patrão. Porque o seu patrão está te pagando para você trabalhar
um exemplo aqui, durante 8 horas por dia. E se colocar no papel, de repente, todos aqueles cafezinhos que você toma lá, as saidinhas que dá, de repente você rouba 1 hora por dia do seu patrão. Isso é roubo também, gente. Não é só o dinheiro, não pego nenhum dinheiro lá do caixa da empresa. Só que durante o dia a gente dá aquele popular migué e não trabalha. Isso é roubo. Compra horário, chega a tal horário, sai a tal horário, faz um banco de horas, se você quer sair antes algum dia, tem a permissão do patrão. Compra um horário, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho dignamente. Não fique dando migué. Não fica, hoje estou meio preguiçoso, segunda-feira está preguiçosa, acho que eu não vou. Meio com o pé leve aqui, vou de levinho hoje. Estou ganhando pouco. Não estou reconhecendo o meu esforço, então não vou trabalhar direito. Você está roubando o seu patrão, porque ele está te pagando por aquilo, e você aceitou aquele valor. Busque uma especialização. Você quer ganhar mais? Especialize, trabalhe, faça um curso. Valorize a propriedade privada. Deus valoriza a propriedade privada, a gente vê nas Escrituras. Quando existem movimentos que vão invadindo terras, queimando tudo, quebrando tudo, isso não vem da palavra de Deus. Deus valoriza a propriedade privada. Você trabalhou por isso, você conquistou essa propriedade, você não deve invadir. Você não deve pegar de repente o seu muro lá, caiu por causa da chuva, você, aproveitar aqui, vou colocar uns 10 centímetros para lá, assim. O terreno está baldio ali mesmo, não tem o vizinho. Quando o próximo vizinho vir aqui, não vai nem notar, não vai fazer falta. Eu estava querendo fazer uma coisinha aqui, vou jogar uns 10, 20 centímetros lá. Faça isso. Isso é roubo. Você está roubando a propriedade da outra pessoa. Não é só o MST. Mas se você faz isso, você também é ladrão. Você também está roubando a propriedade de outra pessoa. Nós já fomos vítimas disso, inclusive. Chegamos nos nossos terrenos lá, tem uma casa no meio do nosso terreno e a cerca alguns metros para dentro do nosso terreno. A gente não morava lá, o terreno estava vazio, o pessoal jogou a cerca para frente. Pessoas que se dizem crentes ainda. Isso é roubo. São ladrões. Valorize a propriedade privada. É da outra pessoa, não é seu. Ele trabalhou para isso, ele tem aquilo, é dele. Cobre o preço justo por um produto. Que não estamos ensinando o comunismo, muito pelo contrário. Nós temos que dar um preço justo para o nosso trabalho, valorizarmos o nosso trabalho. Mas também não extorquirmos pessoas, de fazermos um preço lá em cima para explorar as pessoas. Em situações de tragédia acontece muito isso. Em algumas cidades assim, aconteceram algumas tragédias lá na Serra do Rio, por exemplo. Só começava a vender garrafinha d'água de 500 ml por R$15. Explorando, isso é um roubo. Porque não tem, então vamos explorar aqui. O pessoal está passando sede, eles vão comprar por 15. Cobre um preço justo. Justo. Compre produto por preço justo também, gente. Aprenda com isso. Não seja ganancioso que você precisa ter aquilo naquele momento. Estava vendo esses dias, ainda por curiosidade, eu estava pesquisando algumas coisas sobre a Copa do Mundo, porque minha filha ia fazer um concurso lá e ela precisava saber algumas coisas. Fui ver a bola da Copa do Mundo. Ela está custando a bagatela de R$600. Então, se você vai comprar algo, compre por um preço justo. Não, isso aqui não é justo, não vou comprar. É absurdo. Não, isso aqui não vale isso, não vou comprar. Porque de repente você compra aquilo naquele valor e você vai se sentir tentado. Poxa, gastei 600 aqui, mas tem um outro produto aqui que é muito caro também, então eu vou comprar algum que não é muito bem o original, eu vou comprar. Então você vai se sentir tentado a fazer algo aqui porque você comprou um produto super caro lá. Aí você comprou um Xbox de não sei quantos mil, só que daí você vai comprar o DVD pirata. Cuidado. Veja o que você vai comprar, veja o que é importante para você, veja o que é essencial, o que é necessidade. Roubar
nunca é justificável. Não há justificativa para o roubo. Até peguei um texto aqui de Provérbios 6, 30 e 31. Provérbios 6, 30 e 31 diz assim: não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, e entregará todos os bens de sua casa. Ele está falando, olha, o ladrão, ele furtou porque estava com fome? Furtou, mas ele vai ter que devolver 7 vezes mais. Então não há justificativa, ele estava com fome. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai lavar uma calçada. Já chegou gente pedindo lá em casa e falou: a calçada está bem suja, ele quer lavar a calçada para a gente? Quer capinar o quintal? Alguns até aceitaram, outros não. Outros não quiseram trabalhar, queriam só comida. Estavam sadios, estavam bem. E muitos ali a gente sabia que são pessoas terríveis, pessoas aqui do bairro que são meio perigosas até. Então, roubar nunca é justificado. A pessoa que está com fome, ela deve trabalhar. Seja fiel à obra do Senhor, generoso em suas ofertas. Nós devemos reconhecer que todos os recursos vêm de Deus, que tudo é dele. Só que muitas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas que nós queremos, compramos para nós. E parece que a obra de Deus fica em segundo plano. Eu não estou aqui nem pensando aqui quando Malaquias fala de roubar nos dízimos e nas ofertas, e poderíamos até falar. Mas a questão é que nós devemos valorizar muito mais o reino de Deus, sermos mais generosos com a obra do Senhor, sabendo das necessidades que a igreja tem. Porque se a igreja faz parte do corpo de Cristo, se na igreja há necessidades, se nós reconhecidamente somos irmãos em Cristo, somos um só povo de Deus, nós temos que contribuir para suprirmos as necessidades do povo de Deus, as necessidades que nós temos aqui, que nós já falamos tantas vezes, de um novo local, de uma estrutura diferente, de um aluguel, de coisas assim. Então, de nós termos mais esta visão de olharmos que o reino, de que nós devemos contribuir com o reino de Deus. E quando nós pensamos só em nós próprios e pensamos, eu vou dar só quando sobrar, nós nunca damos. E nós relegamos a obra do Senhor em uma notinha de rodapé, a algo sem importância. E nesse sentido, sim, nós roubamos de Deus, porque nós consideramos o nosso prazer, o nosso bem-estar como principal, e depois, se sobrar algo, nós contribuímos com a obra do Senhor. Então, nesse sentido, nós roubamos sim, porque num ponto nós reconhecemos: tudo vem de Deus, todos os recursos vêm de Deus, mas eu uso tudo para mim, não uso para a obra dele. O que é isso se não roubo? Ninguém está aqui obrigando ninguém a dar nada. Nós estamos falando da necessidade de generosidade, de que Deus coloca que isto é necessário. Generosidade de coração. Quando nós deixamos de ser generosos, nós estamos roubando a Deus, porque não sentimos como algo prazeroso, como um privilégio contribuirmos com a obra dele. Não é privilégio, acaba se tornando um peso, ou seja, eu dou só quando eu posso, só quando eu quero, só quando não faz falta. E nesse sentido, eu digo para Deus: Senhor, eu quero 100% para mim, e a sua obra não importa não. Eu vou fazer os meus financiamentos, eu vou fazer os meus empréstimos, eu vou comprar os meus bens, eu vou gastar nos meus hobbies, e se algum dia eu ganhar na loteria, aí eu ajudo. Não vai ajudar também, ok? Porque pessoa gananciosa nunca ajudará. A expansão do reino, então, deve fazer parte dos planos. Não é um reino próprio. Você não está fazendo um reino para si próprio. Nós estamos aqui pelo reino de Deus, para o reino de Deus. Reconheça que tudo pertence a Deus.
e reconheça a soberania de Deus em dar o que Ele quiser, quando Ele quiser e se Ele quiser. E se Deus não quiser dar algo a você, você não deve tirar de outras pessoas, extorquir outras pessoas, tomar de outras pessoas, mas você deve viver contente com aquilo que Deus te deu, reconhecendo a sua soberania, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, de que você tem muito mais do que o necessário, de que você tem a Cristo, o seu resgatador, aquele que vale muito mais do que o ouro, do que a prata. Você foi resgatado pelo sangue de Cristo e você tem muito mais do que você necessita. Então você não precisa furtar, você necessita viver uma vida de gratidão ao Senhor para a glória dele. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti nesta noite para que o Senhor nos dê um coração grato, um coração contente, tira toda a ganância, a avareza do nosso coração, e que em nenhum momento nós venhamos a nos voltar contra o Senhor, contra a sua soberania, descontentes com aquilo que o Senhor tem nos dado, usando de todas as formas ilícitas para conseguirmos aquilo que nós desejamos, os desejos do nosso coração, mas que vivamos uma vida íntegra, uma vida de temor ao Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Teu reino seja prioridade em nossas vidas, que o Teu nome seja engrandecido no nosso lar, na nossa família, com as nossas crianças, com os nossos parentes, com as pessoas que temos conhecido, com a oportunidade de evangelizá-las, que nós possamos viver para a glória do Senhor, investindo no Teu reino, buscando fazer aquilo que é agradável ao Senhor, para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.